Amém. Amém? Glória a Jesus. Abram em Mateus 28. Texto conhecido, mas quando a gente lê o texto, e depois a gente vai ler outros textos, os irmãos vão ver, não é? Vai ficar mais firme ainda do nosso entendimento. Glória a Jesus. O Senhor Jesus havia ressuscitado. Glória a Jesus. Verso 16, 28, 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Glória a Jesus. Então o Senhor Jesus dá ali uma ordem para que os seus discípulos fossem por todas as nações, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Então fatos, né? O Senhor Jesus ensinou algo que só Ele ensinou, fez discípulos segundo aquilo que o Pai o havia mandado, não é? E um fato, Ele tem todo o poder no céu e na terra, e que está conosco todos os dias até a consumação do mundo, né? São fatos importantes, são informações que nós temos que ter guardadas, né? Em João, capítulo 8, verso 31. Então, o Senhor Jesus tinha discípulos. O Senhor Jesus ensinou muitas coisas aos seus discípulos e disse para os discípulos: façam discípulos e os ensinem a guardar tudo que eu ensinei. Tudo que eu ensinei. Então, o que o Senhor Jesus ensinou é o que os discípulos dele ensinam. Tá certo? Verso 31 de João, capítulo 8. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Ou seja, vocês vão ser discípulos de verdade, se permanecerem na minha palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então vocês são judeus, vocês não conhecem a verdade. Mas se vocês permanecerem no que eu ensino, na minha palavra, então vocês vão conhecer a verdade. E a verdade que vocês vão conhecer vai libertar vocês. Ou seja, vocês são cativos. Vocês são cativos. Então aqui na sequência ele já... Opa, peraí. Não servimos a ninguém, nós somos livres, etc, etc, etc. Né? Não vamos entrar nesse tema. Mas onde essa palavra quer chegar? Nós vamos lá na Páscoa, lá em Êxodo, capítulo 12. Hoje o mundo celebra a Páscoa. O mundo judaico-cristão, né? O judeu mesmo não comemora hoje, comemora? Não comemora hoje, né? Êxodo 12. Então, essa Páscoa é uma Páscoa com umas aspas bem grandes, é uma Páscoa cristã, né? Não sei se os irmãos se lembram, a gente sempre traz uma pregação como essa para
reforçar o entendimento dos irmãos. Mas o que significa a Páscoa? Essa palavra, passagem, né? Passagem do quê? Nós vamos ler, né? Capítulo 12. Verso 1. Todos acharam, né? E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, tome cada dia um para si, um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome só um com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas, e comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça, com os seus pés e com a sua fressura. Tem outra tradução aí que fala sobre essa palavra? Ou toda esta fressura? Víscera, tá bom. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa, ou seja, a passagem do Senhor. E aí ele diz: E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. O que é uma coisa perpétua? Para sempre. Então, aqui foi dado um estatuto para sempre. Para sempre deveria ser feito isso, não é? 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E o primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão que cada alma houver de comer. Isto somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Tá vendo? Então, nós lemos aqui, não é? O que aconteceu assim que estavam se encerrando as 10 pragas, né? A última praga do Egito, então,
foi um dia em que o Senhor passou. E essa passagem, ele determinou, vocês devem fazer uma comemoração todo ano, no dia em que eu passei e matei uma pessoa em cada família, um primogênito de cada família, desde os homens até os animais. Então veja, a comemoração da Páscoa, ela é, primeiro, né? É algo que está relacionado somente ao judaísmo. O Senhor Jesus nunca, em nenhum momento, ensinou o cristão a celebrar a Páscoa. Em nenhum momento. Ah, mas o Senhor Jesus, ele celebrou a Páscoa, está escrito lá. Veja, o Senhor Jesus, ele estava cumprindo a lei. Ele nasceu de uma família judia, conforme estava escrito. O Senhor Jesus cumpriu a lei, de forma que nós hoje somos livres de cumprir a lei, porque ele cumpriu e ele venceu a morte, não é? E é na morte que a lei se encerra. Então o Senhor Jesus, ele fez essa parte, não é? Vencendo para que nós tivéssemos a vitória por ele. Glória a Jesus. Mas em nenhum momento o Senhor Jesus disse: permaneçam praticando essa festa, lembrando com alegria do dia dessa matança. Nenhuma vez o Senhor Jesus ensinou isso. O Novo Testamento não ensina isso. Nós vamos ver, não é, na leitura, que o que o Senhor Jesus ensinou é algo muito diferente, não é? Então veja, quando o Senhor Jesus dá um novo mandamento, como está lá em capítulo 13 de João, capítulo 15 também ele repete, não é? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Então nós temos que amar como Jesus amou, e não como estava na lei, amar como a nós mesmos, não é? Com o nosso parâmetro de amor, mas o parâmetro é muito mais alto, é o parâmetro de Jesus. E nós só conhecemos esse parâmetro se nós permanecermos nele, como está escrito lá que nós lemos, né? João capítulo 8. Se você é um discípulo verdadeiro de Jesus, você permanece só na palavra de Jesus. E permanecendo só na palavra de Jesus, você conhece a verdade, e a verdade te liberta. Então hoje existe libertação, não é? Eu sei que os irmãos já são libertos, mas é importante a gente rever as mesmas coisas para que a gente não esqueça, né? Para que alguma palavra ou alguma conversa enganosa possa, de repente, nos fazer mudar de entendimento, né? Então, foi estabelecido, o estatuto é perpétuo. Perpétuo. Vocês devem fazer isso, deu a data, falou, esse aqui é o primeiro ano, então no dia 10 do primeiro de cada ano, né, no dia 10 desse mês de cada ano, vocês devem fazer dessa forma aqui, para lembrar. E aí está escrito, não é? Na 10ª praga, vamos ler verso 29, Êxodo 12, verso 29. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, e ele, todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vacas, como tendes dito, e ide, abençoai-vos também a mim. E os egípcios apertaram o povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas nas suas roupas sobre seus ombros,
E fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Então, nessa passagem, nessa Páscoa, não é? A primeira Páscoa, então foram mortos muitas pessoas e animais. Não tinha uma casa que não tinha luto, não é? Então hoje eu tenho certeza que muitos falaram de Jesus, muitos lembraram da última ceia, muitos têm um entendimento daquilo que Jesus ensinou sobre a ceia, não é? Mas não com o entendimento de que Deus nunca jamais estaria relacionado ao anjo destruidor, não é? Que diz que em outros textos vai dizer que foi o anjo destruidor. Aqui está dizendo que foi o Senhor, que quem passou lá e matou foi o Senhor, não é? Que ele mata. Mas em outros textos a gente vê que foi o anjo destruidor que fez isso, não é? E matou uma pessoa de cada família, e não tinha uma casa que não chorou a morte, não é? Então, existem muitos argumentos que vão tentar defender, dizendo, mas esse povo oprimiu os judeus, escravizou os judeus, não é? E esse povo era o povo de Deus. Mas se os irmãos olharem atentamente, os irmãos vão ver que quem fechou o coração de Faraó para que ele não deixasse o povo sair foi o próprio Senhor. O Senhor queria fazer, ele queria fazer esses sinais, ele queria ser conhecido. Acho que não vai dar tempo da gente ler, mas foi um plano, ele queria exatamente isso, ele queria ficar conhecido por essas obras. Vejam, né? Essa passagem não é o que o Senhor Jesus ensinou. Nós aprendemos com o Senhor Jesus algo muito diferente, né? Então vamos em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Verso 14. Vamos ler um pouquinho antes, vai? Já que a gente está falando de Páscoa. Verso 7. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que comamos. E eles lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele disse: Eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: O mestre diz: Aonde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. Indo eles, acharam como lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que se cumpra o reino de Deus.
e tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o, e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: este é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Então ele deu aqui um mandamento. Façam isso, partam o pão em memória de mim. Verso 20. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. Então, nesse momento, o Senhor Jesus celebra a Páscoa. Por quê? Porque esse era um mandamento que todo judeu deveria participar. Então, o Senhor Jesus, ele participa assim, como ele provavelmente participou em todas as Páscoas, não é? Até aquele dia, sendo ele judeu. Mas naquele momento ele estabelece então a ceia. Então o cristão, ele deve partir o pão, ele deve compartilhar o cálice, partir também o cálice, que é o sangue do Novo Testamento. Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então em Jesus Cristo, não celebramos a Páscoa, nós não lembramos do anjo destruidor que matou uma pessoa de cada família. Nós não celebramos, muito menos, a passagem do povo de Israel do Egito até a terra prometida, que deveria durar 40 anos e durou 40 dias e durou 40 anos, né? E que todos que saíram do Egito morreram, exceto dois homens, né? Caleb e Josué. Mas nós devemos lembrar do que o Senhor Jesus ensinou, que é, toda vez que a gente se reunir em memória de Jesus, que a gente parta o pão e que nós também venhamos participar do cálice de Jesus, do sangue de Jesus. Por quê? Porque esse é o sangue do Novo Testamento. Glória a Jesus. Então, hoje nós vemos nessa celebração da Páscoa um ritual que antigamente eu até me preocupava com isso, né? De entender mais sobre isso e tal. Eu me lembro que nos estudos que eu fiz tinha relação com o paganismo, né? Essa coisa de ovos coloridos, de coelho, não é? Então, quer dizer, sendo a Páscoa judaica ou sendo a Páscoa pagã, não tem nada a ver com Jesus, de maneira nenhuma. Então, nós não celebramos a Páscoa. Nós, com o costume da nossa igreja, celebramos, sim, lembramos a morte de Jesus, fazemos a ceia uma vez por mês, né, primeiro domingo do mês. E para nós é um dia especial, sem dúvida nenhuma. Nós lembramos do que o Senhor Jesus fez quando passou, né, na terra e esteve conosco. O Senhor Jesus esteve e Ele passou por aqui. Então, tem até um texto, está lá em 1 Coríntios. O texto não está nesse sentido, né? Mas ele usa 1 Coríntios capítulo 5, é isso? 9? Deixa eu ver. Acho que é capítulo 9. É o texto que está dizendo assim: Ele é a nossa Páscoa. Vou achar aqui. Perdão, é no capítulo 5 mesmo, irmãos.
verso 7. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Glória a Jesus. Verso 7. O que acontece aqui nesse texto é o texto em que o Senhor Jesus, é que o apóstolo Paulo está corrigindo a atitude dos irmãos da igreja, porque estavam permitindo que um homem tivesse participando dos cultos, da reunião, da comunhão da igreja, estando em fornicação, né? E para piorar, ele estava tendo um caso com a esposa do pai, não é? Então ele estava contaminando a comunhão da igreja, né? Uma pessoa iníqua, uma pessoa que estava em pecado gravíssimo, vivendo entre os irmãos e ninguém fazia nada, né? Então ele usa a figura da Páscoa, ele vai falar da figura da Páscoa, do fermento, porque a Páscoa tinha aquilo, olha, não pode estar contaminado com fermento, a massa tem que ser sem fermento. Você viu o cuidado deles ali? Olha, eles saíram de lá e eles levaram a massa antes que ela fermentasse. Eles levaram isso, eles levaram aquilo. Então havia um cuidado, o judeu ele tem um cuidado para não contaminar a Páscoa. Mas o que eu quis mostrar para os irmãos, que o apóstolo Paulo, ele faz uma referência para Cristo como sendo ele a nossa Páscoa. Porque verdadeiramente Jesus Cristo é a nossa Páscoa, a nossa passagem, a nossa libertação. Se o povo de Israel foi liberto, e não sei que libertação é essa, porque o próprio Senhor Jesus disse no capítulo 8 que nós lemos, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Então eles não eram libertos, eles ainda eram escravos do pecado. E o povo que foi liberto do Egito, depois de todos os sinais das 10 pragas e todas as mortes que aconteceram ali, o texto deixa claro que todos eles morreram no deserto. Então que libertação é essa? Não é? Então foi derramado sangue, tinha um cordeiro em cada casa que morreu, e nada disso deu vida para eles. Nada disso transformou a vida deles. Absolutamente nada. Mas Jesus sim é a nossa Páscoa. Jesus passou. E quando o Senhor Jesus passou, tudo mudou. Transformou a nossa vida. A passagem de Jesus por esse mundo, por isso que Jesus é a nossa Páscoa. O Senhor Jesus passa por esse mundo e muda e faz uma transformação na vida daquele que crê. Ele passa de um pecador condenado, desgraçado, como diz lá em Apocalipse, pobre, cego e nu, a um filho de Deus inculpável, não é? Irrepreensível, inculpável. Por quê? Por causa do sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue do Novo Testamento. Glória a Jesus, não é? Então, vamos lá em Mateus capítulo 1, esse texto eu gosto bastante de ler. Foi um texto que eu estava lendo e quando eu entendi, eu fiquei maravilhado, né? Capítulo 1 de Mateus, verso, acho que é 21. Espera que eu estou totalmente errado aqui.
Vamos ler a partir do verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho, que chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão o seu nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz ao filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome Jesus. Então veja, o Espírito Santo foi quem fecundou Maria, quem colocou um filho no seu ventre. Então o Filho de Deus, um filho do homem, né? Um filho de Deus no homem, certo? Recebeu o nome de Jesus, porque a palavra Jesus do hebraico tem esse significado, né? Salvador, salvação. Então, ele diz, né? Ele vai se chamar Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E isso aconteceu para que se cumprisse, não é? A virgem conceberá e dará à luz a um filho e o chamará de Emanuel, que traduzido é Deus. Então, se teve um Senhor que disse: eu passarei, e cada casa que não tiver sangue de um cordeiro na porta, eu vou entrar e vou matar. O nosso Senhor gerou um filho no ventre de uma mulher, não é? E disse que o nome dele seria Emanuel, que é Deus. Então, quem é que esteve conosco? Deus esteve conosco. Então, o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, e ele esteve e passou pela terra. E aonde Jesus Cristo passou, não houve morte, mas houve vida. Jesus Cristo trouxe vida, e vida com abundância. Glória a Jesus. Então veja, irmãos, a diferença é muito grande. A diferença é muito grande. A palavra do Evangelho nos ensina que Jesus é a nossa Páscoa. Jesus passou e mudou a minha vida, e me libertou, e libertou cada um dos irmãos. Nos libertou verdadeiramente. Verdadeiramente Ele nos libertou. Hebreus, capítulo 9. O capítulo 9, na minha Bíblia, tem um título aqui, que diz assim: a imperfeição da primeira aliança. A imperfeição da primeira aliança. Aí eu pergunto para os irmãos, como pode, né? Como que pode Deus ter feito uma aliança imperfeita? Não é? Tem uma parte aqui desse início do texto, uma parte que fala sobre o ritual lá, os tabernáculos e as coisas que tinham lá, a Arca da Aliança. Eu não quero ler esse texto não, eu vou pular ele. E no verso 6 em diante: ora, estando essas coisas assim preparadas,
a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas, no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados, por ignorância do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro. Então não é que o Espírito Santo estava lá. O Espírito Santo está nos dando a entender, nos dá a entender, a nós, cristãos, que enquanto havia esse tipo de ritual, ele está dizendo, não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então, o caminho do santuário não estava descoberto. Era um caminho que estava encoberto. Não é? E aí ele vai dizer no verso 9, o que é uma alegoria, ou seja, uma figura. Não é? Isso é só uma figura para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, e nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então havia um velho testamento, houve lá um testamento, houve lá um derramamento de sangue, houve ali estabelecido um ritual anual para a memória daquilo que aconteceu. Havia anualmente um derramamento de sangue para a purificação de pecados, não é? E aqui nós vemos que eles eram imperfeitos, que foi só em Jesus Cristo que foi possível que nós fôssemos purificados do pecado. É no Novo Testamento, não é? Verso 15, de novo, por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? É como nos dias de hoje. Se eu for lá e fizer um testamento e dizer toda a minha riqueza e os meus bens, assim que eu morrer, eu atesto, né? Faço lá um testamento. Ele vai pertencer aos meus filhos, por exemplo. Eles não vão herdar nada enquanto eu não morrer. Eles vão receber nada. É necessário que eu morra, não é? Então é o que está dizendo aqui. Então, verso 18, ó, por isso também o primeiro não foi consagrado sem. Então, o primeiro testamento houve morte, mas a morte era de quem? Touros e bodes, animais, não é? Verso 19, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes,
com água, lã, purpúrea e sopo, e aspergiu tanto no mesmo livro como em todo o povo. Então imagina que o povo recebeu uma borrifada de sangue de animais. Era um ritual de sangue, não é? O senhor que disse que foi uma vez atender uma ocorrência e o lugar estava banhado em sangue, não é isso? Eles faziam rituais com animais lá, né? Sacrifício de animais, né? Isso aí provavelmente é religião afro, né? Terreiro de macumba, né? Então, um terreiro. E tem relação, tem uma semelhança grande com o ritual lá do Velho Testamento. Espirrando sangue, matando animais. E isso tudo, o Evangelho diz que é inútil. Inútil. Então o povo de Israel estava lá no Egito. Foi feito lá 10 pragas que ficaram conhecidas mundialmente, mesmo sem internet, mesmo sem telegrama, mesmo sem correios, sem telefone, sem nada. O povo de Israel rodava que nem peão naquele deserto, e quando eles chegavam numa cidade, eles falavam, não vai pisar aqui não, porque onde vocês passaram tem morte, a gente ficou sabendo o que aconteceu lá no Egito, não vai pisar aqui não, né? Então, até o dia de hoje, as pessoas lembram, só que fazem festa. E não existe motivo para festejar a morte de ninguém. E outra, todo aquele povo que saiu do Egito morreu no deserto. Somente os seus descendentes é que entraram na terra, porque o povo que saiu morreu, não é? Então, nós vemos aqui, né, na sequência, verso 20, ó. Vamos ler o 19 de novo, senão não vai fazer sentido. Ó. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, purpúrea e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Está vendo? Então, o sangue do testamento, lá do Velho Testamento, era de animais, de touros e de bodes. E, semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esses. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Porém, no mesmo céu, para agora comparecer por vós perante a face de Deus, e nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote a cada ano entra no santuário com o sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Glória a Jesus. Então a obra de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo derramado, é uma vez só. Foi derramado e o sangue dele nos justifica de todo pecado. Só devemos permanecer ligados a ele, ligados na videira, ligados em seus mandamentos. Como a palavra diz, né? Permaneçam para que sejam verdadeiramente os meus discípulos, para que sejam verdadeiramente libertos. Então nós temos que permanecer em liberdade, permanecer em justificação através do sangue daquele que é poderoso para justificar verdadeiramente, não é? O sangue de touros e de bodes era derramado todo ano. Eles entravam todo ano na mesma data, levando um animal para ser sacrificado, e esse sacrifício era inútil, porque não os pôde libertar. Então, como que alguém estabelece algo perpétuo, algo que se deve fazer para purificação, para justificação, sendo que aquilo não tem poder para justificar?
Então o povo estava sendo enganado. Por isso que a palavra diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Vocês, judeus, que ouviram a minha palavra e creram, permaneçam na minha palavra, porque vocês verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade vos libertará. E hoje os cristãos permanecem muitas vezes na mentira, ainda celebrando Páscoa, ainda lendo Êxodo. Quantos leram Êxodo hoje? Quantos que leram Números, que leram vários textos do Velho Testamento, que olharam lá e apoiaram a matança, a morte? No Novo Testamento nós vemos Jesus Cristo nos ensinando a amar os inimigos, a bendizer os que nos maldizem, orar pelos que nos maltratam e nos perseguem, para que nós sejamos filhos de Deus, filho do Pai que está no céu. E isso está no capítulo 5 de Mateus. E ele termina o texto, né, depois de dizer: olha, vocês aprenderam uma coisa lá no Velho Testamento, mas eu ensino outra. Vocês aprenderam uma coisa, eu ensino outra. Vocês aprenderam isso aqui, eu ensino isso aqui, é diferente. E ele termina: sejais, pois, santos, como é santo nosso Pai que está no céu. Então a santidade, a verdade, a justificação está em Jesus Cristo. Jesus Cristo nos trouxe a verdade. E a verdade nos libertou. Por isso hoje nós estamos aqui lembrando da verdade, não é? Na semana que vem nós iremos lembrar de Jesus Cristo, da sua morte. Nós nos confraternizaremos, faremos uma confraternização, partiremos o pão, não é? Tomaremos do cálice, que é o sangue do Novo Testamento, em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos encerrar um pouquinho mais cedo hoje. Você viu que milagre, irmã Renata? É um milagre, não é? Deus fazendo obra. Aqui nós vamos desfazer, nós vamos desmontar esse cenáculo, né? Porque Deus preparou outro para nós. Nós trabalhamos nele hoje, trabalhamos ontem, trabalhamos outro dia também, já em algumas coisas. E a gente está com uma expectativa boa, né, irmão? Acho que talvez até na semana que vem já esteja pronto, se tudo der certo, né? Já adiantou bastante lá o serviço, está ficando bonito. Então hoje a gente vai desmontar aqui, tirar nossas coisas daqui para levar para lá. Amém? Que a graça e o poder de Deus seja sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Que os irmãos permaneçam na verdade, no Evangelho de Jesus Cristo, em nome de Jesus.